A história de Adão e Eva, ela é simbólica, metafórica para explicar o pecado, ou ela aconteceu exatamente como está no Gênesis? Essa é uma pergunta. Outra pergunta, os deficientes mentais, quando eles morrem, eles vão direto para o céu? Essas e outras perguntas que nós veremos hoje na sexta-feira de perguntas e respostas. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins e este é o canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos. Eu vou direto aqui para a primeira pergunta da dona Thaís, que pergunta o seguinte: eu gostaria de saber se acender velas para os desencarnados é válido. Às vezes acendo uma velinha no canto de minha casa para alguma alma que precise de luz. Eu rezo por alguns falecidos como se eles estivessem no purgatório. Como é que eu sei se eles já alcançaram o céu? Dona Thaís, o seguinte, se a senhora me permite aqui uma pequena correção, a senhora usa a seguinte palavra, desencarnados. A gente precisa tomar cuidado com essa palavra, porque de acordo com a doutrina de Nosso Senhor Jesus Cristo, não existe reencarnação. E essa palavra está ligada à doutrina falsa da reencarnação. Então aqui é melhor dizer os falecidos, por exemplo, aqueles que faleceram. Por quê? Quando a pessoa falece, de acordo com a verdade de Nosso Senhor Jesus Cristo, quando uma pessoa vem a falecer, o que acontece? É a separação da alma do corpo daquela pessoa. E aí então o corpo fica um cadáver, já não tem mais vida, e vai para o cemitério, etc. A alma não morre, porque o homem tem uma alma espiritual que é imortal. E por isso que nós temos um destino eterno. Certo? A alma nunca vai deixar de existir. Uma vez criada por Deus, ela nunca deixa de existir. Então, quando acontece a morte, a alma ela é apresentada diretamente no tribunal de Deus, o juízo particular. Se a pessoa ela morreu no estado de inimizade com Deus, ela é então condenada para o inferno eterno. E como a vida é séria, né? A gente deve se preparar para isso não acontecer. Agora, se a pessoa morre no estado de amizade com Deus, ela vai para o céu. Se ela ainda precisa purificar alguma coisa, ela passa pelo purgatório. Todos nós sabemos disso. Mas não é, isso é o contrário do que ensina o Espiritismo, que é errado, que é a tal reencarnação, que depois que a alma se separa do corpo, a alma fica perambulando por aí à cata de um outro corpo no qual reencarnar. Aí, segundo eles, pode ser a pessoa como pode ser um bicho. Isso está errado, isso é o contrário do ensinado por Nosso Senhor, é o contrário da verdade. Por isso que eu sugiro não usarmos essa palavra desencarnados para significar os falecidos. São falecidos. Agora, pode acontecer que, por permissão de Deus, uma alma que esteja no purgatório, ou mesmo uma alma que esteja no céu, apareça para nós, se faça presente em algum lugar, por permissão e por poder de Deus, no caso da alma do purgatório, para pedir uma oração, por exemplo. Né? Agora, como é que a gente sabe que um dos nossos entes queridos ainda está no purgatório, ou se já foi para o céu, como é que é? Nós não temos como saber com certeza. A não ser que haja, né, uma revelação, uma aparição, uma coisa assim, nós não temos como saber. E por isso que vale a pena nós sempre oferecermos missas, etc., pela alma dos falecidos, porque uma oração nunca é perdida. Se um nosso ente querido, pelo qual nós estamos rezando, já tiver saído do purgatório, a nossa oração fará com que ele interceda ainda mais por nós, estando no céu. Bom, segunda pergunta, dona Marta, é um comentário na verdade, ela diz: eu moro em Poços de Caldas e aqui o satanismo se alastrou como uma praga. Está inclusive dentro das igrejas de forma velada, todos os dias o Santíssimo é profanado. Dona Marta, eu concordo inteiramente, e isso traz um ensinamento para nós que vale a pena a gente pensar. É que é o seguinte, eu tenho visto estatísticas do que os católicos atualmente creem. Em alguns países, uma boa parte, às vezes, dependendo do país, a maioria dos que se dizem católicos não acreditam, por exemplo, na presença real de Nosso Senhor na hóstia consagrada. Isso é terrível. Agora, os satanistas, eles creem nisso, não de uma fé sobrenatural, mas eles sabem que Nosso Senhor está presente ali. O demônio sabe que Jesus Cristo, Nosso Senhor, está presente na hóstia com seu corpo, sangue, alma e divindade, realmente presente, vivo e presente
na hóstia consagrada. O demônio sabe disso e os satanistas sabem disso, por isso que eles vão às igrejas e tentam comungar, fingir que estão comungando para levar a hóstia para os rituais satânicos terríveis deles. Não é a principal, mas é uma das razões pelas quais a comunhão na mão não está correta. É uma das razões porque facilita esse tipo de profanação. Mas isso é um outro assunto, eu vou para a próxima pergunta. O senhor Ricardo Silva diz: alguns sacramentos podem ser ministrados pelo diácono. Isso é verdade, por exemplo, o batismo pode ser ministrado pelo diácono. Quando é um diácono que ministra, o sacramento tem o mesmo valor como se fosse um sacerdote? Sim, se o diácono ele pode ministrar aquele sacramento, o sacramento tem o mesmo valor. Alguém vai perguntar, mas e o caso do matrimônio? O diácono pode ministrar? Veja bem, no caso do matrimônio, os ministros do sacramento, lembra que o sacramento precisa de 3 coisas para existir: a fórmula, ele precisa da matéria e ele precisa dos ministros. Quem que é o ministro do sacramento, o ministro normal, ordinário do sacramento da crisma? É o bispo. Mas ele pode mandar um padre fazer o sacramento do crisma. Ele tem essa autoridade, ele pode pedir ao padre, desde que seja uma delegação oficial expressa do bispo. Agora, no caso do matrimônio, os ministros, tecnicamente falando, os ministros do matrimônio são esposo e esposa, são os cônjuges. O que acontece é que é preciso ter o diácono é preciso ter o sacerdote como testemunhas oficiais da igreja de que o sacramento realmente está acontecendo e depois darem a bênção. Então o diácono ordenado pode dar a bênção e o sacramento acontece exatamente com o mesmo valor. Dona Rosângela diz o seguinte: por favor, eu quero saber se alguém pode fazer uma magia comigo e amarrar o meu anjo da guarda. Dona Rosângela, não, isso não pode acontecer. O nosso anjo da guarda não pode ser amarrado. O que sim pode acontecer é que, dependendo dos pecados que nós cometamos ou que parentes nossos cometam, Deus Nosso Senhor, por castigo desses pecados, permita uma maior ação do demônio e uma menor ação do anjo da guarda. Mas nunca essa permissão vai trabalhar contra a nossa própria salvação. Sempre nós teremos a maneira de reverter esse quadro. É a famosa história de Jó na Sagrada Escritura. Deus Nosso Senhor permitiu uma provação para depois dar uma vitória muito maior. Então, quando a gente tem a impressão de que nosso anjo da guarda está nos ajudando menos, primeiro ponto, ele sempre está do nosso lado, e quando ele parece não estar, parece não nos ajudar, é porque Deus está permitindo uma provação, e se nós passarmos bem essa provação, para termos uma vitória ainda maior. A dona Vanessa pergunta: pessoas com deficiência mental são levados à glória eterna diretamente? E tem uma outra pergunta que é: a história de Adão e Eva sobre a origem do pecado, sobre o pecado original, é uma história para facilitar a compreensão do pecado ou aconteceu exatamente como está no Gênesis? Bom, e eu vou então responder essas duas perguntas porque, por incrível que pareça, uma pergunta está ligada à outra, certo? E vou usar para isso o cardeal Henry Edward Manning, que eu já tenho citado muito aqui, sobretudo durante a Quaresma de São Miguel, que ele vai dar uma explicação, é uma síntese, mas é bastante completa. Então eu peço que faça um sacrifício para nós ficarmos do início até o fim da explicação, porque é difícil dar uma resposta de uma pergunta sem passar por toda a explicação da outra. Tá bem? Então vamos lá, eu estou com o texto aqui em frente para não me demorar demais na explicação. Então, o que é o pecado original? É a transgressão da lei do cabeça da humanidade, o cabeça da raça humana, pela qual todos os que nascem são pecadores, depois de Adão e Eva, e nascem no estado de privação. Bom, em primeiro lugar, Adão e Eva existiram? Sim. A história se deu exatamente como está no Gênesis? Sim. Mesmo porque na própria revelação, está nas epístolas, por exemplo, de São Paulo, várias vezes, e em outras epístolas, enfim, no Novo Testamento existem várias confirmações
da história de Adão e Eva tal qual está no Gênesis. Portanto, não é uma história que aparece no Gênesis e depois não aparece mais. É algo que é confirmado pelos livros posteriores da própria Sagrada Escritura. Então, esse em primeiro lugar. E a gente vê também que se pode mostrar que Adão e Eva tiveram filhos. Ora, na própria Sagrada Escritura tem o nome dos filhos de Adão, dos filhos de Adão, e eles, portanto, têm uma descendência e que, de alguma forma é possível saber. Então, o 7º filho de Adão, se sabem os nomes, né? E, portanto, esses que dizem, não, que é só uma metáfora, não tem nenhuma base na própria Sagrada Escritura para dizer isso. Portanto, a história de Adão e Eva aconteceu exatamente como está ali. Alguém vai dizer, não, mas é muito infantil. Ora, eu preciso de mais fé, por assim dizer, para acreditar em Darwin do que para acreditar no Gênesis. Porque, segundo Darwin, existe a evolução da espécie por onde uma espécie se transformou em outra, só que ele não explica exatamente como, né? Como é que um anfíbio virou réptil, como é que o réptil virou mamífero e assim por diante. Então eu preciso de mais fé para acreditar em Darwin do que para acreditar no Gênesis, e a história do Gênesis é confirmada pelo resto da Escritura. Mas vamos lá. Então o que aconteceu com Adão? A transgressão da lei, nele que é a cabeça da humanidade, e era a única humanidade que existia era Adão e Eva. Então quando ele criou os primeiros homens, ali estava criada a humanidade. Naquele homem estava contida toda a raça humana. A humanidade provém de uma cabeça, e essa cabeça era a herdeira de todas as bênçãos do reino de Deus em nosso favor. Nossa herança estava contida nele. Se ele tivesse se mantido de pé, não tivesse pecado, nós teríamos herdado o reino de Deus, nós não teríamos concupiscência, nós não teríamos as tentações que temos hoje, nós teríamos herdado o reino de Deus. Ele caiu e, com sua queda, deserdou a raça humana. E o cardeal vai dizer o seguinte: ouvimos os homens de hoje dizerem, o que pode ser mais absurdo do que acreditar que a raça humana caiu porque Adão comeu uma maçã? Primeiro, não se sabe se foi uma maçã, mas sempre se representa uma maçã. Então, ele comeu o fruto mesmo. Tem gente que diz que não, que a maçã mordida é símbolo do ato sexual. Diz, não, isso é um nonsense, não tem absolutamente nenhuma base para afirmar isso. Ele comeu do fruto proibido. Alguém vai dizer, mas qual que é a razão? Não parece uma coisa tão estúpida? Então o cardeal vai explicar aqui. Deus criou Adão e o colocou no paraíso no meio de um jardim de delícias. Ele lhe deu o domínio sobre todas as árvores daquele jardim. Não só, mas sobre todas as árvores do jardim também, com exceção apenas de uma. Essa foi a generosidade de Deus. Ele não disse, você pode comer do fruto daquela árvore só de uma, mas das outras 10.000 árvores frutíferas do jardim, você não comerá. E no dia que comer delas, você morrerá. Não. Deus não deu a Adão, com a mesquinhez de um coração humano, permissão para comer de uma árvore e proibiu 10.000. Não. Ele deu permissão livre para comer de 10.000, digamos, e o proibiu de comer de uma só. Havia algo de irracional nisso? Não. Agora, o que Deus queria com isso? É interessante a explicação. Ele diz, o que Deus Todo-Poderoso fez nesse mandamento, não coma daquele fruto, senão morrerás. Ele reservou seu direito como soberano. Ele reservou seu direito sobre a obediência do homem que ele havia criado. Ele deu deu oportunidade do homem desfrutar de tantos dons de Deus. Ele tinha o direito de dizer, esse é o meu jardim, certo? Eu lhe dou tudo, mas eu lhe exijo isso, essa obediência cega, num ponto tão simples. Dessa forma, ele revelou que tinha jurisdição sobre aquele jardim e sobre o homem, a quem havia permitido seu livre desfrute. Ele o colocou em prova. Era o teste de sua fidelidade. E um teste simplíssimo. Mais do que isso, foi um teste tão leve que posso dizer que não houve propriamente uma grande tentação de violar a lei. Adão não tinha, como nós temos, aquela tentação, aquele vulcão de tentações.
Ele diz, se ele tivesse sido proibido de comer de todas as árvores do jardim, com exceção de uma, cada árvore que ele visse ia ser uma tentação. Mas não, ele só tinha uma da qual ele não podia comer por obediência com Deus. Ele desobedeceu, transgrediu a lei. E o que aconteceu? Deus criou o homem com 3 tipos de perfeição. Com isso nós vamos caminhando devagarzinho para responder a pergunta se o deficiente mental ou uma criança que não foi batizada, no caso dos dois que não tiverem sido batizados, se eles vão automaticamente para o céu ou não. Bom, então o homem, quando Deus criou, ele tinha 3 perfeições. Primeiro, ele era perfeito de corpo e de alma. Em segundo, ele tinha uma perfeição superior, que era a graça de Deus dentro dele. Por onde ele tinha a semente da vida eterna. Quando Adão foi criado, ele foi criado no estado de inocência. Ele já recebeu a graça de Deus, ele não precisava ser batizado, porque ele já nasceu tendo recebido a graça de Deus, e a semente, ele já era herdeiro do céu. Quando ele saísse do paraíso terrestre, ele sem morrer podia ir ao paraíso celeste e ser ainda mais feliz na glória eterna do céu, sem precisar de batismo, etc. Em terceiro lugar, ele tinha os dons préternaturais, que era, inclusive, apenas para citar um, a imortalidade. Então o homem, ele, por dom de Deus, ele tinha a integridade do corpo e a integridade da alma, e ele não morreria. Quando ele pecou, se retirou do homem a graça de Deus. Então ele já não era mais herdeiro do céu. Ele perdeu a condição de filho de Deus, porque ele não tinha a vida de Deus dentro de si, que é a graça. Ele perdeu isso. Perdeu os dons preternaturais, incluindo a imortalidade. A partir dali o homem passou a ser mortal. Não seria mortal antes, passou a ser mortal. E desregrou todo o interior do homem. Como o homem ele se revoltou contra a vontade de Deus, a inteligência do homem ficou obscurecida, a vontade ficou revoltada e as paixões ficaram desordenadas. E o que acontece? Ele, nessa circunstância, teve filhos. E esses filhos herdaram a culpa original. Não é uma culpa pessoal. E o próprio cardeal Menem vai explicar isso depois. E aqui nós estamos chegando bem próximos de dar a resposta da questão da criança não batizada ou do caso de um deficiente mental que nunca teve uso da razão. Quando ele morre, se ele vai ou não automaticamente para o céu sem o batismo. O fato concreto é o seguinte, é que quando nós nascemos com o pecado original. A criança não tem condições dela cometer um pecado atual, ou seja, um pecado que ela tenha culpa pessoal daquilo. O que isso significa? O que a culpa original significa? É o que ele diz aqui, a consequência é a perda disso. Ou seja, nós nascemos sem a graça de Deus. E por isso nós não temos condições. Sem o batismo, eu vou explicar daqui a pouco outras coisas, mas nós não temos condições, sem o batismo, de renascer para a eternidade e a visão de Deus. E é por isso que uma criança que ela não é batizada e morre, não tem nada na revelação, ou pelo menos até hoje os teólogos não conseguiram achar nenhuma explicação clara para isso, que permita dizer que elas vão direto para o céu, porque elas não têm culpa, elas não têm pecado pessoal, elas não podem ir para o inferno. Assim também uma pessoa com deficiência mental. Deus Nosso Senhor não vai mandar essas pessoas para o inferno porque elas não têm uma culpa própria. Agora, por causa da culpa original, elas também não têm a semente da vida eterna. Elas não têm a semente da visão de Deus face a face, que é a graça de Deus. E por isso elas não são herdeiras do céu automaticamente, né? E por isso a importância premente, a importância enorme de batizar as crianças, a importância enorme de batizar os deficientes. Todos, né? Batizar a todos. Porque com isso nós não os privamos, né, de irem direto para o céu. Uma criança que é batizada, ela morre, ela não passa pelo purgatório, ela vai direitinho para o céu. Assim também um deficiente mental. Quando ele morre,
se ele é batizado, ele vai direto para o céu. Agora, se não é batizado, nós não temos como saber exatamente o que acontece, porque até hoje não há nenhum dogma, não há nada definido que nos dê 100% de certeza o que acontece no caso, nesses dois casos, das crianças não batizadas ou no caso dos deficientes mentais. Alguém vai dizer, não, mas é evidente que elas vão se salvar. Eu digo, bom, a Santa Igreja, ela não é feita por Deus, não foi criada por Deus para criar novas verdades. Ela é a guardiã da verdade revelada por Deus, ou que esteja na Sagrada Escritura, ou que tenha sido revelado por nosso Senhor Jesus Cristo para os apóstolos, passado para os padres da igreja e a tradição, então o magistério, a tradição apostólica da igreja. Essas são as fontes da revelação, a Escritura e a tradição apostólica. E o que faz a igreja? Ela estuda através dos teólogos, através os santos que também estudam, enfim, aqueles que estudam teologia, filosofia, etc., que eles veem na revelação, nos padres da igreja, aquilo que às vezes está implícito e que é preciso, estudando, se acha, né, a resposta, e a igreja com sua autoridade vai definir. Mas até hoje não há. Os estudos ainda não chegaram a uma conclusão decisiva a respeito desse assunto. E é por isso que é uma imprudência, para dizer pouco, uma imprudência enorme não batizar as crianças, deixar para depois, não batizar, em especial, né, também as crianças que têm deficiência ou as que têm grave risco de vida. Por quê? Porque eu não posso ter certeza exatamente do que vai acontecer. Existe toda a discussão sobre o limbo, existe toda a discussão que nós inclusive já falamos em outro vídeo, eu não vou me alongar aqui, mas o fato concreto é que nós devemos ter essa seriedade de procurar batizar as crianças assim que possível. Eu espero que isso tenha esclarecido um pouco mais a respeito do pecado original de Adão e Eva. Qualquer coisa, coloque nos comentários e nos vemos na semana que vem, se Deus quiser.